Quero que você abra a sua Bíblia comigo. Eu vou ler 2 textos para abrir essa palavra, que vão fazer no final muito sentido, que eu vou ler aqui. Gênesis capítulo 1. Você tem a sua Bíblia, aleluia, abra a sua Bíblia. Tem formas digitais da Bíblia, mas eu tenho um exemplar ainda aqui, ó. Essa Bíblia está comigo há, acho que uns 13 anos. Já é quase um papiro, um pergaminho, mas me acompanha aqui. Gênesis capítulo 1, do verso 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim, você pode acompanhar também, vou ler na versão Ara. Diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora eu quero que você caminhe mais um pouco comigo no Salmo de número 119, do versículo 105. Salmo de número 119, versículo 105, diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu quero dar como tema desta palavra, lâmpada para os pés. Queridos, uma luz que brilha em meio à escuridão. É o que nós iniciamos esse culto, iniciamos esse momento. Nós estamos aqui para dar e não para receber. O culto de celebração é para você oferecer aquilo que nós construímos durante uma semana. Ninguém está aqui para receber nada, nós estamos aqui para adorar aquele que vive e reina para sempre. Amém? Uma luz que brilha na escuridão. Literalmente, este é um conceito mais abrangente em relação ao conhecimento, queridos. Inclusive, a palavra aluno vem disso. Aluno, a ausência de luz, ausência de conhecimento. Então, precisa de alguém para ser o tutor daquela pessoa, ou criança, ou adulto. Então, seja no âmbito dos conhecimentos científicos ou dos conhecimentos eclesiásticos, que é o caso que nós vamos tratar aqui, o conhecimento, nos leva além daquilo que nós, como seres humanos, pensamos de nós mesmos. Quantas histórias nós conhecemos? Esses dias eu vi um testemunho de alguém, de uma mulher que o testemunho começava assim: há 6 anos atrás, a fulana de tal, era uma senhora, estava varrendo os corredores da faculdade e tal. Hoje, 4 anos depois, ela está formando e tal. Então, aquela pessoa saiu de uma condição financeira, de uma condição intelectual, de conhecimento, e agora estava formando, graduando dentro, não me lembro bem aqui a graduação dela, ao certo que ela saiu de uma posição. Ela está agora, a exemplo das pessoas que estavam com ela trabalhando na ocasião, agora ela está à frente em relação a conhecimento. O ser humano é o mesmo. Nós não nos tornamos melhores que outros, ou ao ponto de humilharmos por conta de conhecimento, mas o conhecimento nos leva além das nossas expectativas. Amém, igreja? O conhecimento nos estica, nos leva, nos proporciona a alcançarmos caminhos mais altos. A criação do homem se remete a uma grande luz. Luz esta que disse: haja e tudo houve. Queridos, a vida do ser humano, do homem, era assim. Deus criou o jardim perfeito para a habitação de um homem perfeito e completo em Deus. O homem, neste momento, no jardim do Éden, ele era perfeito. O homem, ele vivia na plenitude da promessa e da vontade de Deus. O pináculo da criação, o homem, ele está ali, juntamente com Deus, habitando com Deus,
conversando face a face com Deus, vivendo diariamente com Deus. Até que, Gênesis capítulo 3, do verso 6 a 7, eu vou ler na versão fácil de ler, diz assim: a mulher viu que o fruto da árvore tinha boa aparência. Ela notou que o fruto parecia ser muito apetitoso. Ela também gostou da ideia de que teria sabedoria quando comesse dele. Então, ela apanhou o fruto e comeu dele. Depois, deu ao seu marido. Aí, na versão fácil de ler, deixa bem claro. Deu ao seu marido que estava ao seu lado. Tem essa de dizer que a Eva pegou, vem cá, marido, come que é gostoso. Ele estava ao lado. Então, a responsabilidade era tanto quanto. Então, verso 7, nesse momento, foi como que se os olhos dos dois se abrissem. Eles passaram a ver tudo de maneira diferente. Eu vou ler de novo. Eles passaram a ver tudo de maneira diferente. Eles viram que estavam nus. Então, costuraram algumas folhas de figueira para cobrir a sua nudez. No contexto que temos lido, que lemos agora, temos a seguinte compreensão, queridos. Deus criou o homem com fome. Não somente fome de alimentos. Verso 6 diz assim: a mulher viu que o fruto da árvore tinha boa aparência. Ela notou que o fruto parecia apetitoso. Mas a parte B do verso 6 diz, mas nos mostra que a fome do homem tinha, que o homem tinha, desde a criação, não era apenas de comer, mas também de conhecimento. Porque a palavra do Senhor diz que ela gostou da ideia de que teria sabedoria quando comesse desse fruto. A fome do homem não era só de alimento, mas de conhecimento. E Satanás chega com o homem, com a mulher e diz, se tu comer, tu vai ser o cara, tu vai dominar. A promessa já tinha sido feita, dominais sobre. Você não vê relatos na história bíblica de que certo dia o leão veio e tentou comer Adão. Não tem história disso. O homem reinava soberano no jardim. A palavra do Senhor estava sendo operada através de Adão. E aí, queridos, eu trago aqui uma reflexão sobre isso. A palavra do Senhor diz que o homem, Deus deu o poder, deu a sabedoria ao homem para construir, para dar nomes, para fazer aquilo que Deus tinha como promessa através do homem aqui na terra. Só que a gente está vivendo o período, o processo das IA, das inteligências artificiais. E eu quero abrir um parêntese aqui, eu não quero falar que consultar IA é pecado ou coisa semelhante, mas tem um adendo aqui. A IA, vocês sabiam que o Brasil é o país que mais consulta inteligência artificial no mundo? O primeiro país que as IA implementaram escritório no mundo foi aqui no Brasil. Porque eles viram, o negócio é grande lá. A galera tá... Gente, dizer uma coisa para vocês. Deus deu a sabedoria para o homem. Amém? Deus deu criatividade para o homem. Deus deu ao homem aquilo que nenhum outro ser na face da terra tem. E isso, o Espírito Santo me falou que a IA é um processo que a humanidade passará de um amortecimento em busca do conhecimento. Eu não estou falando que... Eu trago aqui algo muito importante. O conhecimento ele vem também da ação empírica do homem. Se o homem praticar esse conhecimento, isso ele passará para a próxima geração. Agora ele consulta uma IA e fala, eu quero uma sala assim. Pá, aí te dá. Eu quero que você me dê o TCC tal. Tem gente que está fazendo isso. E a IA não é inteligente. Ela copia e cola. Só que vai chegar um determinado momento da humanidade
que o homem vai olhar e vai dizer, e agora? Não tenho a IA para consultar. Queridos, Deus deu a sabedoria ao homem, aleluia. Eu repito isso, eu não vou cansar de falar isso. O verso 7 do capítulo 3 de Gênesis nos mostra como seria a vida do homem a partir daquele momento. Continue aí comigo. O homem passaria a ver tudo de forma distorcida da realidade e passando a lidar com o sentimento que então ele não tinha, que era a dúvida. O homem passa a ter dúvida, e aí a dúvida, ela entra no âmbito da vida. Será que isso é azul mesmo? Eu acho que não é azul, cara. Aí o cara olha, rapaz, eu acho que não é mesmo, não. Não, eu acho que isso é um tom, mas não é azul. Não, esse chão não é essa cor, não é dessa forma. Não foi bem assim que eu falei. A dúvida começa a surgir no meio da humanidade. E a dúvida chega ao cerne da criação, porque Deus duvida da paternidade e do amor de Deus naquele ponto. Ao ponto que o homem se esconde. Lá vem o papai, corre, vai pegar a gente. Papai vai bater na gente, papai vai fazer algo conosco. Deus nunca, não há relatos bíblicos que Deus age de forma grosseira com o homem. O homem e Deus eram amigos. Amigos de conversa de banco, gente. E o homem, quando os olhos do homem se abrem, o homem passa a ver tudo de forma distorcida e diz, eu acho que não. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que Deus... E começamos a construir deuses dentro da nossa mente. Um pai que não é um pai. E aí, queridos, nesse momento, o verso 7 diz, nesse momento foi como que se os olhos dos dois se abrissem e eles passaram a ver de maneira diferente. O homem também passa a viver pela justiça própria. Além do homem viver com a dúvida de tudo aquilo que ele via agora o homem também, ele passa a viver pela justiça própria, pois eles descobrem que estavam nus, e os mesmos tentam encobrir os seus pecados na força do braço. O homem passa a viver em trevas. O homem viu uma grande luz, o homem foi criado por essa grande luz, o homem rejeita essa grande luz, e agora o homem vive em trevas. A parte B do verso que eu estava lendo, eles viram que estavam nus, então costuraram algumas folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Queridos, no sentido bíblico, viver em trevas significa estar em ignorância espiritual, sem Deus, praticando o mal e o pecado, sem direção, esperança ou sentido da vida. Além disso, o homem passa a viver escravo do pecado. Aqui entra a escravidão do pecado, porque o homem passa a tentar se esconder de Deus, encobrir os seus pecados e dizer, não precisa, não preciso da sua ajuda, eu vou me virar. Eu vou fazer aqui, vou costurar umas folhas de figueira e está tudo certo, está até na moda. Não me perturbe. Mas, aleluia, no entanto, ainda em Gênesis 3, Deus promete a solução para aquilo. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, porque Gênesis 3,15 diz, farei com que você e a mulher sejam inimigas, e que sua descendência e a dela também sejam inimigas. A descendência da mulher ferirá a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar da descendência dela. Ainda em Gênesis 3, há uma promessa daquele que iria trazer de novo tudo aquilo que perdemos no Éden. Ainda no capítulo 3, é prometido aquele que iria, o Cordeiro de Deus que iria e que tirou o pecado do mundo nele. Então, passaram as gerações. Deus tirou um homem de Ur dos Caldeus e leva para uma terra, uma nova terra,
Uma vez que Abraão se estabelece naquela nova terra, Deus faz uma promessa e uma aliança com ele, que está registrada em Gênesis, capítulo 15, do verso 12 a 16. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e aqui é Abrão ainda, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Verso 14. Mas também eu julgarei a gente que tem de se sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus promete a salvação. Passam as gerações, vem um dilúvio, vem a geração de Abraão. Deus levanta, tira Abraão da terra de Ur dos Caldeus e leva para a terra. Uma vez que Abraão está lá, Deus faz uma promessa. Dizer uma coisa para você: o maior plano de salvação da história começa a ser posto em prática ainda no deserto. Deus começa a estabelecer um processo na qual iria culminar com a nossa libertação. Cerca de 1.200 a 1.500 anos antes da nova aliança, Deus levanta um tipo de Cristo. Aqui, os teólogos vão falar sobre alguém que é parecido, que as ações apontam para Cristo, uma ação cristocêntrica. Um tipo de Cristo para libertar o povo da escravidão, o povo na qual Deus falou com Abraão, e agora aquele povo estaria sendo resgatado do Egito pela graça e pelo poder de Deus operando através de Moisés. E aí, em Moisés se inicia o que a Bíblia chama de primeira aliança. É o que Paulo diz. O que Paulo diz sobre essa primeira aliança? Colossenses 2,17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Em Abraão, aquele que havia de vir, o projeto, a forma da qual Deus, Ele sempre desejou nos libertar daquilo que chegou até nós através do pecado do início dos tempos. O Filho gerado pela mulher, o Filho de Deus, a promessa de Gênesis 3, iria nos libertar da escravidão e da escuridão do pecado. Iria nos libertar de todo o mal. Além de Moisés ser um tipo de Cristo, juntamente com ele vêm os primeiros manuscritos. O homem agora passa a ter acesso à luz do conhecimento. Não há um consenso, né? A história e a tradição bíblica diz que Moisés escreveu os 5 primeiros livros, só que há uma incoerência nesse sentido, porque a não ser que Deus, de fato, mostrou como Moisés ia morrer, porque o próprio Moisés registra a morte dele, então é meio incoerente nesse sentido. No sentido literal, Moisés escreve o Gênesis, escreve todo o processo da saída, é ele que está escrevendo ali. Por mais que não tenha sido os 5 livros escritos por Moisés, mas nele começa um processo de construção de uma obra literária. O processo da construção da nossa história, que inicia ali no deserto, e tem o seu ápice 2.000 anos depois. 1.500 anos, para ser mais exato. Em Moisés, Deus ordena que o conhecimento, essa luz que agora estava sendo redigida, estava sendo escrita,
Deus ordena que esse conhecimento deveria ser passado para as futuras gerações. E como isso iria acontecer? Como isso iria ser feito no dia a dia? Por isso, em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 a 9, a palavra do Senhor diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás em teu filho. Vou parar bem aqui. A palavra do Senhor diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Ou seja, você guardará, você estudará, você aprenderá desta palavra que vai estar no teu coração, para você, a partir de então, inculcar, ensinar aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, falarás assentado na tua casa, ou seja, no dia a dia ali, meu filho, olha a palavra do Senhor, olha, o nosso Deus é esse Deus, o nosso Deus, Ele é Deus dos nossos patriarcas, Abraão e Sara, olha, o nosso Deus, Ele tirou e começa a contar a história do povo, é no sentar da casa, é no dia a dia, ele ainda continua, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. No dia a dia. Dia a dia ensinando as Escrituras, ensinando a luz que agora estava sendo de forma, era lido, Moisés lia para aquele povo, o povo aprendia, agora ele tinha que repassar para as futuras gerações. Este é o papel nosso como chefe, como líderes de nossas casas, repassar para a futura geração os feitos do Deus que nos salvou, os feitos do Deus que nos amou e se entregou por nós. Nós precisamos repassar. Por que devemos guardar a palavra em nosso coração, queridos? O Salmo 119, verso 11. Guardo a sua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Primeiro no coração, amém? Guarda no teu coração, guarda a palavra no teu coração, para não pecar contra o Senhor, para não fazer de qualquer forma, mas segundo aquilo que Ele já quer e está determinando que você faça, é a vontade dEle e não a nossa que tem que prevalecer, é a vontade do Senhor. E hoje também, hoje é no dia a dia. Por isso Paulo escreve a Timóteo no capítulo 2, do verso 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está falando: olha, Timóteo, você ainda é um jovem pastor, é um menino ainda, é um jovem homem, porém, aprenda a palavra, Timóteo. Estuda a palavra de Deus, Timóteo. Estuda a palavra de tal forma que você não será envergonhado e você se mostrará um obreiro aprovado, queridos. Esta palavra é para mim, para você. A palavra do Senhor é para cada cristão, é para todos nós que fazemos parte e que comungamos de uma mesma fé. A palavra do Senhor, ela não é para ser aberta de domingo a domingo. A palavra do Senhor, assim como Deuteronômio, é para o dia a dia. Todo dia esta palavra, ela precisa ser lida. Todo dia esta palavra, ela precisa ser estudada. Eu e você, nós temos que ter isso como um ponto primordial em nossas vidas. Porque muitos são os evangelhos que estão sendo pregados por aí. Muitas são as doutrinas que estão sendo pregadas por aí. E nós precisamos ser conhecedores, não só conhecedores, mas também praticantes da palavra do Senhor. Obreiros aprovados. Então, qual o motivo da destruição de um povo? O que leva um povo a ser destruído? O que leva uma família a ser destruída? A falta do conhecimento por conta da negligência daqueles que deveriam ensinar.
Nós temos uma grande responsabilidade. Por isso, Oséias, no capítulo 4, do verso 6, diz assim: meu povo está sendo destruído porque não conhece a Deus. Já que você não quis conhecer a Deus, eu também não aceitarei você como um sacerdote. Já que você se esqueceu da lei de Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Olha só que forte isso aqui. Essa palavra ela veio como condenação aos sacerdotes do tempo de Oséias. Olha, vocês deveriam ter conhecido mais, vocês não repassaram o conhecimento para o povo, por isso o meu povo está perecendo. Por isso o meu povo está morrendo nas mãos dos amorreus, nas mãos desses povos inimigos, porque está faltando conhecimento. Eles estão agindo como que se não tivessem lei, eles estão agindo como que se não tivessem um Deus. Então, a palavra do Senhor é bem forte. A resposta 2, como é que um povo, uma família, uma igreja pode ser destruída? Quando perdemos a confiança em sua palavra, queridos. Passamos a negligenciar a mesma. Achamos que isso aqui é algo comum. Achamos que isso aqui, não, isso aqui é só uma fábula. Foram pessoas que foram escrevendo aí. Queridos, a palavra do Senhor é fiel e digna de confiança, amém? Toda a palavra do Senhor. Então, eu e você precisamos carregar isso conosco todos os dias. Hebreus, do capítulo 2, verso 3. Portanto, como é que escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação foi anunciada primeiramente pelo Senhor, e depois aqueles que ouviram nos provaram que ela é verdadeira. A palavra do Senhor está dizendo aqui, como é que podemos escapar? Como é que podemos escapar? Como é que escaparemos se negligenciarmos? Ou seja, queridos, se nós negligenciarmos, se nós perdemos a nossa confiança em Deus, nós não vamos resistir aos dias maus, nós não vamos suportar as pressões deste mundo, nós não vamos suportar, nós vamos acabar cedendo, porque, eu acho que não é bem assim. E as pessoas comecem a tecer evangelhos para si, a buscar mestres para si. Olha, prega, mas só prega aquilo que eu gosto. Não prega coisa que vai ferir, não. Né? E aí começam a tecer mestres para si. Só prega o evangelho, né? Aleluia, né? Tudo pode, tudo faz. Só que o evangelho, ele é o poder de Deus para mudar as famílias. Ele é o poder de Deus para mudar uma história de uma nação. E nós não podemos negligenciar este evangelho, puro e simples evangelho. A palavra negligência vem do latim negligentia, que por sua vez deriva de negligere. Ou seja, significa desprezar, desconsiderar, não acolher, formado por nec, que significa não, e legere, colher ou selecionar, significando literalmente não acolher, não pegar, e evoluindo para o sentido da falta de cuidado, o desleixo, a desatenção ou preguiça em relação a algo que se deveria reter e não foi absorvido. Então, quando a palavra fala não negligencie, estão dizendo, olha, em outras palavras, não sejam preguiçosos em aprender de fato o que Deus tem a fazer através da sua vida. Não sejam preguiçosos em aprender a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela está à nossa disposição. Hoje, antes, eu não tenho uma Bíblia. Vamos a uma livraria, queridos, você vai lá no Play Store e baixa. Pastor, eu tenho dificuldade de ler, eu não consigo me concentrar na leitura. Cara, você clica lá, pá, e a Bíblia começa a falar contigo. Você vai no carro ouvindo a palavra. Você tem hoje, olha, nós temos hoje grandes oportunidades de termos experiências com Deus. E nós não estamos aproveitando. A Bíblia nunca foi tão acessível na história da humanidade como ela é hoje.
E nós temos negligenciado. A palavra do Senhor fala, não negligencie. Estamos negligenciando. Quando nós nos atentamos para as Escrituras, o próprio Deus dá uma instrução seguida de um mandamento para Josué. O que ele diz? Conhecido esse texto, Josué 1:8, relembre continuamente dos termos desse livro da lei. A palavra, em outras versões, medite todo dia, dia e noite. Medite nele todo dia, para ter certeza de cumprir tudo o que está escrito. Então, olha a promessa, prosperará. Olha, você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Aleluia. Olha, Josué, medita nela. Relembre, medita dia e noite, estude a palavra e tenha cuidado para cumprir exatamente aquilo que eu estou ordenando a vocês. E somente assim você prosperará, você será bem-sucedido em tudo o que fizer, queridos. Há uma promessa de Deus, quando a palavra nos exorta a termos certeza de cumprir tudo o que está escrito, ou seja, para que o homem não viva como alguém que não tem limites. Deus nos ordena a meditar e praticar as suas ordenanças. Não se trata de fazer o que achamos, e sim de fazer o que Ele quer que façamos, queridos. Não se trata da nossa vontade, mas da vontade de Deus. Uma vez que reconhecemos Jesus como o dono, possuidor de nossas vidas, e reconhecemos que nós fomos crucificados, cada um de nós fomos crucificados com Cristo. Ele agora passa a viver em nós e nós nele. Uma vez que nós reconhecemos o sacrifício da cruz de Cristo, por isso Gálatas 2:20 diz, fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Cristo precisa ser tudo em nós. Agora, trazendo para esse momento que nós estamos aqui, dessa palavra, qual o perigo de negligenciarmos a palavra de Deus? Corremos o risco de perdermos a nossa salvação, queridos. Ah, pastor, mas uma vez salvo. Vamos lá, Hebreus 2, de 1-4. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvidos, para não nos desviarmos dela. Pois a mensagem foi transmitida por meio de anjos, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. Aí o verso 3 diz assim, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós como aqueles que ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres também, por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. O que faz eu e você pensarmos, se nós abandonarmos a palavra do Senhor, nós permaneceremos? O escritor aos Hebreus é bem enfático quando ele fala o que faz vocês pensarem, se vocês abandonarem a palavra da verdade, vocês permanecerão. Então eu e você precisamos voltar para a palavra. A palavra, ela é lâmpada para os meus pés e para os pés dos meus irmãos. Se nós abandonarmos esta palavra terrível, é um carro no escuro sem farol. Você já teve essa terrível experiência? Eu já tive. Gente, é a coisa mais absurda do mundo. Você está andando e pensando, eu tenho que sair na estrada, porque lá tem iluminação. E se tiver um buraco? Será que tem uma ponte na minha frente? O que tem na minha frente? Quando nós deixamos de meditar na palavra, nós estamos andando como um carro sem farol. Andando sem destino, sem uma direção. Então, quando nos afastamos da palavra, o diabo ele envia os seus.
Por isso, 1 Coríntios 15, verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Também, quando abandonamos a palavra, corremos o risco de morte espiritual, pois, uma vez que deixamos de meditar nas Escrituras, permitimos que a incredulidade possa nortear nossas vidas. Por isso, o escritor aos Hebreus diz, capítulo 3, verso 12 a 15, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apegamos até o fim, a confiança que temos desde o princípio, que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Não endureçam o coração como na rebelião. Querido, o verso 15 fala de uma passagem ainda lá no deserto. De um povo que foi liberto pela mão de Deus. Deus liberta aquele povo, tira do poder da escravidão do Egito. Só que lá no deserto aquele povo tentou a Deus. Lá no deserto aquele povo, ele pôs Deus à prova. E a palavra do Senhor fala que Deus se irou com aquela geração. Alguns foram engolidos pelo chão e outros morreram por picadas de serpente. Aquela geração toda morreu no deserto porque se rebelaram. Por isso a palavra do Senhor diz, por isso é que se diz, e que se diz, e está falando que os meus avós falaram, que os meus tataravós, que os meus descendentes sempre falaram, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quando deixamos de meditar, de nos alimentar do pão da vida, que é Jesus, perdemos a confiança e juntamente com isso a nossa fé, nos tornamos pessoas vulneráveis. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 10, diz, Demas amou este mundo, por isso me abandonou. Quando nós abandonamos a palavra, nós procuramos amores, nós procuramos coisas que vão tentar nos preencher e nós acabamos abandonando Jesus. Por isso, Gálatas, capítulo 1, verso 6, Paulo diz, estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estarem aceitando uma versão diferente das boas novas. Paulo fala assim, olha, estou admirado, nós pregamos para vocês, nós apresentamos Cristo para vocês, mas vocês abandonaram tão depressa. Vocês estão se ligando e tentando aprender de um evangelho que não é evangelho. É um falso evangelho. Dizer uma coisa para você, com a falta de fé perdemos a confiança, queridos. Quando negligenciamos as Escrituras, perdemos a prontidão da certeza de um futuro. Nós esquecemos, lembra? O homem passa a ter a sua visão distorcida. Nós vivemos como um homem normal, sem Cristo, e passamos a discernir e a viver como uma pessoa sem a palavra aqui na terra. Hebreus 6:11 diz, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. E aí, queridos, perdemos também o nosso referenciais de fé. Perdemos os referenciais de pessoas, não, fulano, ó, esse daí não, e começamos a desconfiar de tudo, começamos a deixar pessoas de lado, começamos a viver, de forma dissoluta. Não vamos viver, eu quero viver do meu jeito.
Por isso, o escritor aos Hebreus, capítulo 6, verso 12, diz: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Temos que ser pessoas constantes. Então, quando nós abandonamos a palavra, nós abandonamos os nossos referenciais. Ignoramos o nosso verdadeiro amigo e consolador, Espírito Santo. Por isso, quando eu abandono de ler a palavra de Deus, eu deixo de meditar na palavra de Deus, eu deixo de viver as vontades e as promessas de Deus, eu estou dizendo: Espírito Santo, eu não quero nada contigo, não. Por isso, João 14, verso 16 a 17, o próprio Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele é o que nos ajuda a compreender as Escrituras, é o Espírito Santo que nos ajuda a orar. E quando nós deixamos de meditar na palavra, nós estamos rejeitando esse amigo tão fiel. Quando negligenciamos a palavra, o inimigo nos faz pensar que estamos sós. Perdemos a nossa confiança em Deus. Por isso, ainda no capítulo 14, só o verso 18 a 20 diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Aleluia. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós, porém, vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quando negligenciamos as Escrituras, esquecemos do amor. Ah, meu Deus. Esquecemos do amor. Jesus continua dizendo, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Aí Jesus ratifica, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Fique de pé em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 16, verso 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e por isso é útil para falar sobre a verdade, para repreender os pecadores, para corrigir as faltas e para ensinar a maneira certa de viver. E é fazendo uso dessa Escritura que o servo de Deus ficará capacitado e bem preparado para fazer todo tipo de boa obra. O ano está acabando. E Deus, Ele está nos chamando para de volta para Ele. Deus está te chamando para um tempo. O que a palavra provoca em nós, pastor Júnior, uma vez que ouvimos e a praticamos,
Hebreus capítulo 4, de 12 a 13. A mensagem de Deus é viva, poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de separar a alma do espírito e de dividir juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há nada no mundo que possa ser escondido de Deus. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Igreja do Senhor Jesus, tudo isso que lhes falei tem um autor. Tudo que foi pregado aqui tem um autor. E se você prestou atenção, eu fiz questão de não citar ninguém, somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. A mensagem de Gênesis 1:3 brilhou no mundo por uma segunda vez, e o resgate de todo aquele que crê veio por meio dele. Aonde é que eu tenho essa certeza, pastor Júnior? João capítulo 1, verso 1 a 5. No princípio, antes de existir qualquer outra coisa, a palavra já existia. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Aquele que era a palavra estava no princípio com Deus. E por meio dele, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que não tenha sido feita por ele. Nele estava a vida, e essa vida era a luz para os homens. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não pôde apagá-la. Quando rejeitamos esta palavra, nós estamos rejeitando aquele a quem o Deus Criador olhou e disse: haja luz. E ele disse: e houve luz. Aquele que está desde a criação está sendo rejeitada pela igreja do Senhor. A igreja que ele comprou com alto e precioso sangue. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Somente a Escritura, somente a palavra e nada mais que a palavra. Somente a palavra.